Vamos agora trabalhar com essa parte do pequeno teorema de Fermat. Então, manda a gente achar o resto da divisão, né, desse valor 12 elevado a p menos 1 por p, quando esse p ele é um número primo, certo? Então, o que a gente sabe aqui? Veja, pelo pequeno teorema de Fermat, vou abreviar aqui, ó, P pequeno, né, T teorema e F de Fermat. O que é que a gente conhece, certo? A gente sabe o seguinte aqui, ó, que se eu tenho um número P, certo? E ele divide A elevado a P menos A, então isso aqui é o pequeno teorema de Fermat. Eu posso aplicar isso, certo? Para um problema desse tipo aqui. Só que, na verdade, esse P aqui, certo? Ele é primo, é um número primo. E, na verdade, aqui, esse A, que está aqui na fórmula, né? Ele é um número inteiro. Então, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, veja. Por esse teorema aqui, eu já ganho um corolário, né? Que ele fala o seguinte, que se eu tenho P e ele divide A elevado a P menos 1, certo? Esse corolário aqui ele é uma consequência desse pequeno teorema de Fermat. É como se eu pegasse aqui, essa partezinha aqui, pessoal, olha, do pequeno teorema de Fermat, né? Essa aqui, ó. E dividisse tudo por A, certo? Quando eu divido tudo por A, aí o que é que acontece? Aí me dá essa outra parte aqui, certo? Vem a propriedade de potenciação, né? Divisão de potenciação. Aí pronto, aí aquele caso aí já é um caso bem mais tranquilo, não tenho o que explicar muito aqui não. Então só vou destacar essa partezinha aqui, certo? Vou colocar um asterisco aqui, porque justamente essa parte aqui está no formato do que a gente vai resolver agora. Então pronto, vejam. Eu tenho o que aqui? Eu tenho 12 elevado a p menos 1. Tá no problema, né? É essa parte aqui que é a interessante para a resolução. Eu só vou reescrever essa parte, né, 12 elevado a p menos 1, de outra forma. Como assim? Veja, 12 elevado a p menos 1, ela pode ser reescrita dessa maneira, certo? E também pode, se eu fizer isso aqui, no caso, se eu diminuir 1 e se eu acrescentar 1, eu não estou alterando em nada aqui, certo? Fica a mesma coisa, porque isso aqui vai dar 0 e permanece isso. Só que a parte boa que eu ganho nisso é o seguinte, é que isso aqui, ó, eu já posso ganhar o pequeno teorema de Fermat, é a minha hipótese, né? Essa partezinha todinha daqui, ó, certo? Isso aqui é a minha hipótese, né? Então pronto, vamos lá. Nesse caso aqui, eu já ganho duas possibilidades, certo? Para fazer a análise. O que é que eu ganho primeiro? Que se P divide o número 12, né? Isso aqui é uma implicação. Se P divide o número 12, então P divide qualquer potência de 12, certo? No caso, 12 elevado a P menos 1. Isso aqui está na lógica, certo? Com isso aqui, eu já ganho um resto, certo? Que ele vai ser igual a zero. Se ele divide 12, ele divide qualquer potência de 12. Isso aqui não tem o que pensar. E o outro caso aqui é o seguinte, que se P ele não divide o número 12, certo? Aqui é uma implicação. Então, se ele não divide o número 12, aí o que é que eu tenho? Eu tenho que P ele divide 12 elevado a P menos 1 se eu tirar uma unidade, né? Porque justamente essa parte aqui que eu estou fazendo, ó, essa partezinha aqui, ela é o quê? Ela é, esse colorário aqui do teorema de Fermat, isso aqui, ó, certo? Então eu vou usar aqui, né, esse colorário e eu chego aqui a uma conclusão, deixa eu destacar a caneta aqui, eu chego a essa conclusão que se ele divide 12 elevado a P menos 1, então o resto aqui vai ser igual a 1, né? Sobra 1 de resto, sobra esse valorzinho aqui, ó. Certo? Sobra o resto 1. Então, como aqui na questão pede os restos da divisão, né, desse valor aqui, né, por P, ok? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Temos que os restos são essas duas partezinhas aqui, ó. O resto é 0 e o resto é 1, certo? Então, os restos são justamente esses dois números aqui, o 0 e o número 1. E assim a gente conclui, né, mais uma parte aqui do nosso exercício.